Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos aí na reta final, faltando apenas as cartas do apóstolo João e a carta de Judas. Hoje iniciamos a nossa leitura de 1 João, os capítulos de hoje. Hoje é o único dia que nós lemos 2 capítulos, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de João. Eu quero compartilhar com você um devocional extraído de 1 João capítulo 2, dos versículos 24 ao 27. Está escrito assim: Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amados, em todo o contexto ali o apóstolo João está dando algumas exortações a respeito de enganos que estavam surgindo já ali na igreja primitiva. E aí ele vem e fala assim, olha, eu estou falando isso com vocês por causa daqueles que querem enganar vocês, trazendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Ele diz assim, mas vocês receberam uma unção, e a unção que vocês receberam é verdadeira, não é falsa, e essa unção ensina vocês acerca de todas as coisas. Amados, a unção que nós recebemos é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. O maior mestre que nós temos é o Espírito Santo. O maior conselheiro que nós temos é o Espírito Santo. É importante nós aprendermos com os outros? Sim, tanto que nós estamos aqui. O Ministério Vida é um ministério de ensino. Deus nos deu esses dons e Deus nos deu esse chamado, mas o mais importante de quem tem, por exemplo, o chamado de ensino é conduzir as pessoas para a Bíblia e para uma intimidade com o Espírito Santo. Esse é o nosso maior chamado, ensinar os cristãos que eles têm a unção, que eles receberam a unção, ou seja, cada cristão recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é verdadeiro e ele é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas. Ele é o nosso maior mestre, o nosso maior e melhor conselheiro. Amados, para nós não sermos enganados, nós lemos aqui esses versículos, o apóstolo João estava falando sobre se manter em Cristo, sobre se manter na unção, sobre compreender que nós já recebemos a unção. Para quê? Para não sermos enganados. Ele diz, eu estou escrevendo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar, porque tem alguns aí que estão tentando enganar vocês. Mas para vocês não serem enganados, vocês precisam entender que vocês já receberam a unção, e a unção é verdadeira e ela ensina vocês acerca de todas as coisas. Esse é o Espírito Santo. Amados, a minha oração nesse dia é que nós possamos compreender a plenitude dessa verdade. Cada crente, cada cristão, cada homem e mulher que nasceu de novo em Cristo Jesus recebeu o Espírito Santo para habitar em si. Os ministérios são muito importantes e a palavra nos descreve qual é o papel dos ministérios: pastoral, de mestre, apostólico, profético, evangelístico, que é edificar o corpo de Cristo, contribuir com o crescimento dos santos. Mas nós não somos
Isso eu sempre falo, nós não somos aqueles que temos a palavra final e só nós sabemos. Não, amados. Cada filho de Deus tem o Espírito Santo habitando em si. Amados, receba a plenitude dessa verdade. Quando nós compreendemos isso, nós não somos enredados pelos enganos, pelas mentiras, pelos falsos evangelhos. Por quê? Porque aí nós sabemos que nós temos o Espírito Santo, nos relacionamos com a palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos ensina, é quem nos dá entendimento. Continuamos, perseveramos em nos relacionar com a palavra todos os dias. Nós não sabemos tudo da palavra. Eu li a Bíblia todinha de Gênesis e Apocalipse e entendi tudo. Não, amados, o nosso crescimento é gradual, é diário, é dia após dia. E nós precisamos perseverar nesse crescimento. O crescer em conhecer a verdade, o crescer em conhecer a palavra de Deus, o crescer em conhecer a Cristo. E olha que verdade extraordinária, já recebemos a unção, ou seja, já recebemos o Espírito Santo. Não precisamos, quando a palavra diz assim, não precisa que alguém nos ensine. É assim, não preciso que alguém fique o tempo todo dizendo, você precisa fazer isso, você precisa agir assim, você precisa viver dessa maneira. Não, amados, nós temos o Espírito Santo. Conselhos são bons? Sim. Os ministérios de ensino, pastoral, apostólico são importantes muito, principalmente para novos convertidos ou então para cristãos que ainda não têm um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Mas o mais importante é nós compreendermos que o Espírito Santo habita em nós e que quanto mais nós nos relacionamos com a palavra de Deus e com o Senhor por meio da oração, mais e mais o Espírito Santo nos ensina, nos ministra, nos guia, nos conduz em toda a verdade. Precisamos crescer nesse entendimento. Nós já recebemos a unção. A unção é o Espírito Santo que é verdadeiro e que nos ensina acerca de todas as coisas. Precisamos permanecer nele e ele permanece em nós. Amados, eu encorajo vocês, como tenho feito durante esses 120 dias aí, é o que eu mais falo para você. Mantenha um íntimo e profundo relacionamento com a palavra de Deus e com Deus por meio da oração. Mantenha um íntimo relacionamento por meio da palavra e por meio da oração. À medida que nós crescemos nesse relacionamento com o Senhor, nós crescemos no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus, e isso vai nos moldando, nos transformando, alinhando a nossa mente, o nosso coração, e isso se reflete nas nossas atitudes, na nossa conduta, na nossa maneira de viver. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor já nos deu a unção, o Senhor já nos deu do teu Espírito. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos corrige, o Senhor nos conduz. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Pai, muito obrigada. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa verdade e compreendam que eles já receberam a unção que é verdadeira, unção que os ensina, que os conduz, que os aconselha. Senhor, que eles creiam nisso. O Espírito Santo de Deus habita no coração de cada um. Que eles creiam nisso e vivam por meio dessa verdade, Pai. Que em nome de Jesus eles cresçam no conhecimento de Cristo Jesus e possam viver no Espírito e pelo Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.